Eu queria saber, Diego, a gente acompanhou aqui o começo do caso Flor de Lis, deputada federal acusada de ter sido mandante de um assassinato, e agora está havendo aí os desdobramentos. Então, o que você tem para contar para a gente a respeito dos desdobramentos desse caso? Felipe, é um caso escabroso, né? Eu, particularmente, cansei de ficar lendo os desdobramentos do caso em si, do caso policial, porque, enfim, me dá enjoos, né? Mas nós estamos falando de uma deputada federal. No dia em que o pastor, então marido da deputada, foi assassinado, eu liguei para integrantes do partido dela, o PSD, do Gilberto Kassab, falei, inclusive, com o Gilberto Kassab, horas depois do crime, para entender quem era essa deputada, porque eu confesso que com 513 deputados, até a gente que cobre o Congresso, que está ali todo dia, que está em contato com todo mundo, eu confesso que eu desconhecia essa parlamentar, essa senhora. Ela era claramente do baixo clero. Então, fui entender quem ela era, né? E aí fui conhecer o projeto social dela, questão ligada à igreja. O Kassab me contou que ela foi levada ao PSD do Rio de Janeiro pelo senador Harold de Oliveira, que também é evangélico. Eles têm lá uma relação muito próxima no Rio de Janeiro, com uma base eleitoral muito consistente no público evangélico. E o marido da Flor de Lis, assassinado, acabou assumindo a secretaria-geral do partido, o PSD, lá no Rio de Janeiro. Estou contando toda essa história porque é interessante também quem está nos acompanhando saber que nós não estamos falando apenas de um caso policial, pura e simplesmente não. É uma questão política por trás de tudo isso. O próprio assassinado, a vítima, o marido, ele tinha muita influência no mandato da Flor de Lis. Ele estava aqui sempre em Brasília. Ele era tratado no gabinete dela, pelos funcionários, como deputado também. As informações de bastidores que eu tenho era de que era ele que preparava os discursos da Flor de Lis. Era ele que participava de algumas reuniões partidárias e políticas em nome da esposa, da então esposa Flor de Lis. Então, nós estamos falando de uma história que a gente vai mexendo e vai vendo que há todo um enredo político por trás disso também. Hoje, a deputada Flor de Lis, enfim, apresentou a sua defesa por escrito à Corregedoria da Câmara dos Deputados, onde começou a correr o processo que pode levar à sua cassação. Só para quem está nos acompanhando entender, a Câmara não pode agir de ofício, ou seja, ela foi apontada pela polícia, que já concluiu as suas investigações, como mandante do crime. A Câmara não pode imediatamente expulsar e cassar o mandato dela. É preciso haver todo um processo que não é rápido, que não costuma ser rápido. Então, o deputado Léo Mota, que é do PSL de Minas Gerais, apresentou um pedido de cassação. Esse pedido de cassação, então, foi para a Corregedoria da Câmara, que na semana passada notificou a deputada Flor de Lis. Até um bastidor interessante, a gente deu tudo isso no Antagonista, mas para quem não acompanhou aí no meio de turbilhão de notícias, eu faço questão de contar. A deputada Flor de Lis chegou a entrar em contato com o deputado corregedor da Câmara para dizer que ia entregar pessoalmente, que ia ser notificada pessoalmente antes de entregar a sua defesa lá na Câmara dos Deputados. E de última hora ela mudou de ideia, provavelmente para fugir dos holofotes da imprensa, que mesmo estando em número reduzido no Congresso, está lá e poderia vê-la por lá. Então, o corregedor da Câmara foi até o apartamento funcional da Flor de Lis aqui em Brasília para notificá-la. Ela estava acompanhada ali no apartamento funcional do seu advogado e ela, então, teve 5 dias úteis, encerrando hoje esse prazo. Ela teria até mais 5 dias úteis, se quisesse, mas ela entregou hoje, por volta das 5 horas da tarde, à Corregedoria da Câmara, a sua defesa por escrito, e a partir de agora a Corregedoria da Câmara tem 45 dias para decidir se envia o caso ou não para o Conselho de Ética, mas o corregedor já me disse que não vai levar esse tempo todo, esses 45 dias que estão aí no regimento, para dar o seu parecer. Depois do Conselho de Ética, Felipe, que ali vai decidir se abre ou não esse processo de cassação,
aí sim o caso vai para o plenário da Câmara, onde a Flor de Lis poderá ser cassada com 257 dos 513 votos. 257 votos, no mínimo, são necessários para que a Flor de Lis tenha o seu mandato cassado. A situação dela partidária no partido PSD já é bastante complicada. Ela foi suspensa e, muito provavelmente, o processo ainda está correndo, mas as minhas fontes lá dentro do partido me dizem que ela será certamente expulsa do PSD. Diego, e pelo que você apurou, tem chances mesmo de cassação? Porque, assim, esse caso, eu vejo maior chance de ir adiante, porque não é um crime comumente cometido por políticos que sejam criminosos. Normalmente, os crimes cometidos por políticos, como a gente vê no noticiário político criminal brasileiro, são crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de caixa 2. Esses crimes geralmente contam com uma boa dose de cumplicidade moral por parte de outros parlamentares, principalmente aqueles aliados, aqueles do mesmo bloco parlamentar. Agora, um caso de assassinato, ele já tem ali uma outra dimensão e muitas vezes os políticos querem se afastar, se distinguir, mostrar que isso eles repudiam. Teve até um caso que eu comentei aqui no programa do pacote anticrime, que houve um avanço em relação à condenação depois de uma sentença do Tribunal de Júri, se eu não me engano, nos casos de homicídio. No entanto, a prisão após condenação em segunda instância, ninguém quer votar. Porque aí uma coisa vai para os assassinos e aqueles políticos lá que protegem os seus aliados que já se corromperam, já são alvos de investigação, eles não querem justamente a prisão após condenação em segunda instância, porque isso atinge todo mundo. Então há essa distinção. Então o que você apurou aí sobre as possibilidades reais da cassação? Olha, Felipe, vale lembrar que ao apresentar a conclusão das investigações policiais em torno desse caso, os responsáveis pela investigação disseram não haver dúvida alguma de que Flor de Lis é a mandante do crime. Essa se safar desse processo de cassação pela natureza do crime e pela repercussão do crime. Nenhum deles, por serem até participantes do pleito, né, vão ter que votar, não dizem claramente que ela está cassada e ponto final. Mas é o que se diz, sim, nos bastidores. E a gente tem um fato concreto que ajuda a corroborar essa expectativa de cassação da Flor de Lis, Felipe. É o fato que a gente noticiou no Antagonista no dia também, e eu dei em primeira mão a íntegra dessa mensagem que foi enviada pela Flor de Lis no grupo de WhatsApp da bancada feminina, de deputadas mulheres, obviamente, mulheres, aqui na Câmara dos Deputados. Ela, então, fez um longo texto dizendo que é inocente, que queria pedir ajuda. Ela chega a falar em pelo amor de Deus, me ajudem, que ela vai provar a inocência dela, que estão condenando ela antes da hora. E a informação que a gente teve é de que a deputada enviou essa mensagem de madrugada, por volta de 1 e pouco da manhã, e ninguém respondeu essa mensagem da Flor de Lis. Nem mandou nenhum emoji, nenhuma figurinha, nem nada. Ela ficou no vácuo, como se diz. Então, isso é, claro, um indício de falta de apoio. Agora, se a deputada está costurando mais coisas aí nos bastidores, ainda está fora do meu alcance. Eu vou continuar apurando e atualizando os nossos leitores de Antagonista. A sua comparação ela é muito pertinente, Felipe, porque se a gente lembrar de um caso recente, e é recente mesmo, estou falando de janeiro de 2020, eu sei que a pandemia bagunçou um pouco a nossa noção de tempo, mas é um caso recente. Em janeiro deste ano, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do deputado Wilson Santiago, do PTB do Roberto Jefferson, da Paraíba, por questões de corrupção. E a Câmara, nas suas primeiras atitudes do retorno do recesso parlamentar, ainda em janeiro, rapidamente, apressadamente, derrubou a decisão do ministro Celso de Mello e manteve o Wilson Santiago nas suas funções político-partidárias no Congresso Nacional. Então, nós temos aqui dois casos com apurações consistentes, investigações
no caso da Flor de Lis, que foram já finalizadas no âmbito da polícia. É claro que nós não estamos falando ainda de condenações, de trânsito em julgado, de nada disso. Mas nós temos 2 casos aqui, recentes. O Wilson Santiago, afastado pelo STF, mantido no cargo pelos pares, e agora uma deputada acusada de ter mandado matar o próprio marido, que provavelmente será cassada. Essa sua análise faz todo sentido, Felipe. Legal, Diego. Só quero enfatizar que só é necessário haver toda essa tramitação no Congresso Nacional porque ela tem foro privilegiado como deputada federal e é aparentemente por isso e só por isso que ela ainda não foi presa. Ou seja, esse caso escabroso, como disse o Diego muito bem, escandaloso, ele é mais um motivo para que a PEC do fim do foro privilegiado seja pautada na Câmara pelo Rodrigo Maia, de quem depende exclusivamente essa decisão. E, no entanto, ele está lá segurando, e ao segurar ele acaba segurando muita gente, né? Muita gente que está torcendo para que isso nunca seja votado.